Como fazer essa boca realista super fácil de fazer. Vem comigo, eu vou te ensinar. Para o esboço você vai fazer 2 círculos e uma linha embaixo meio curva, parecendo até um rostinho. Próximo passo é embaixo você fazer esse retângulo aí meio arredondado e 2 bolinhas, uma de um lado e outra do outro. Por fim é só você fazer essas linhas aí que eu fiz no vídeo. E aí você vai ver a boca se formando aos poucos. Dá aquela apagada para as bolinhas não ficarem muito aparentes, reaça os traços da boca e vai lá. Seu esboço tá pronto. Na pintura eu começo com o preto, aplicando nas partes onde eu quero sombra. E o preto, é claro, vai ficar muito mais escuro do que as outras áreas, então eu só passei um pouquinho abaixo do lábio superior e do lábio inferior também. Com o marrom escuro já foi outra conversa. Como o lábio superior ele é um pouco mais escuro do que o lábio inferior, basicamente eu passei ele na primeira camada ali pra escurecer mesmo. Pra no final da pintura esse lábio superior ficar bem escuro e um pouco ali na parte de baixo, no lábio inferior. O próximo lápis é o marrom e não tem segredo não, é só você passar ele por toda a boca. Não tem segredo com esse lápis não. E agora chegou a parte que eu mais gosto, que é quando a gente começa a dar cor pro desenho. Por isso que eu vou utilizar o azul cobalto. E ele vai servir pra dar um tom mais azulado e também escurecer, já que azul cobalto é um tom um pouco mais escuro na composição de cores. E depois você vai passar o roxo, onde você passou azul cobalto. Isso é porque no final da pintura eu não quero uma boca azulada, mas sim um tom avermelhado. Então você passa o roxo aí. E meus amigos, a cor que vai dar vida pra esse desenho é essa daqui agora, é o vermelho escuro. Ela que vai definir bem o tom base dessa boca, que é avermelhado e um pouco rosado. Eu acabei esquecendo de avisar, mas você deve pintar essa primeira camada em movimentos circulares e com a mão bem leve. Não deve colocar força ainda na mão, porque é apenas a primeira camada, tá bom? Com o nosso amigo Rosa Chiclete vai seguir a mesma dinâmica do marrom. Não tem passa por toda a boca, tá bom? Eu falei tá bom 2 vezes, meu Deus. Por último, nessa primeira camada você vai passar o rosa claro apenas nas áreas claras. No caso, onde vai ficar com brilho no final, que é onde eu tô mostrando aí no vídeo. Agora vamos para a segunda camada, que é onde a gente vai finalizar essa boca por completo. Bora lá. Você vai voltar com o marrom, aplicando no mesmo lugar que você passou antes, apenas com um pouco mais de força na mão. Apenas mais um pouco de força na mão. Não vem encarcar o lápis não, senão você vai estragar tudo, tá? Faz a mesma coisa com o vermelho escuro. Esse processo aqui agora é só um processo de repetir os lápis que você passou antes em algumas partes. Alguns você não vai repetir, outros, nesse caso aqui, você vai repetir o vermelho escuro. Nessa brincadeira de ficar repetindo os lápis, você vai repetir também um roxo. Apenas as áreas de sombra. Apenas as áreas de sombra. O próximo lápis é o nosso querido rosa claro. E como ele vai ter um tom mais alaranjado aqui nessa segunda camada, que você vai encarcar um pouquinho a mão no lápis, você vai passar ele em algumas regiões da borda e também nas partes claras. E finalizando, finalmente, eu vou passar esse T3. Mas caso você não tenha ele, você pode utilizar qualquer outro tom de pele claro que você tiver em casa, ou então um branco, porque esse lápis só vai trazer brilho pra essa boca. Passa onde você quiser brilho. Não passa muito na parte de cima, porque ela é um pouco mais escura, e passa bastante na parte de baixo, onde você quiser. Pra dar ainda mais brilho na boca, eu vou utilizar minha caneta gel, espalhar um pouquinho e também fazer alguns detalhes com a caneta gel. E ficou assim a nossa boca, com esse olho e esse narizinho feio aí. Comenta o que eu posso trazer no próximo vídeo.